Olá, seja muito bem-vindo à edição da noite desta quarta-feira. Nesta quarta, excepcionalmente, nós não teremos a Super Live. A Super Live fica para a semana que vem, onde a gente vai falar de muita coisa, reunir a turma. E por quê? Antes que vocês confabulem aí sobre não ter a Super Live de hoje. Hoje eu tenho um compromisso familiar inadiável, não tenho como mexer mais nesses horários. Peço desculpas a todos vocês da gente não poder promover hoje a Super Live, mas semana que vem prometo estar junto com toda a turma aqui para trazer esse olhar diferenciado da televisão, né? Mas temos uma edição da noite de hoje, né? Já que não tem a Super Live, eu venho aqui para trazer os principais assuntos do dia. E digo para vocês, sinal amarelo na Globo em relação à mania de você. Já tem preocupação lá e eu vou explicar o porquê disso. Vamos falar também sobre o impacto do futebol na programação do SBT, como isso funciona, como isso tem repercutido lá dentro. E, claro, né, nesta fase de ajustes ali, de apertar o cinto, o que tem acontecido, o que falam por lá. Tem também a avaliação da Fazenda, né? O que já dentro da Record já se comenta sobre a Fazenda, e, claro, trago os números consolidados da terça-feira para a gente analisar um pouquinho o que aconteceu, como foi a Estrela da Casa, a mania de você, enfim, todos esses detalhes, né? Quero, então, dar uma boa noite a todos vocês, quero dar agradecer muito a todos vocês aqui pela audiência e começar justamente com a história de Mania de Você. Mania de Você, gente, está nesse momento, né, que entra na segunda semana, precisa buscar nessa segunda semana toda a motivação do telespectador, o que mais pode trazer aí para o público, né, e tentar conquistar definitivamente o público. Mas parece que tem dado uma derrapada, né? Parece que tem dado uma derrapada e isso preocupa a Globo. Preocupa a Globo em qual sentido? Porque a novela, na segunda semana, precisava ter reagido um pouquinho. Edição foi feita, está em relançamento da novela. Claro que ainda não é um relançamento oficial, vamos esperar a virada de fase, justamente para tentar impulsionar o público. E lá dentro da Globo, já se fala, gente, vamos começar a evitar novela com 2 fases, com 3 fases, porque geralmente dá isso. Ou o público se envolve muito com a primeira e depois reclama da segunda, ou espera essa segunda. Né? Então, tem muita coisa sendo analisada lá na Globo, tem muita coisa sendo falada na Globo sobre Mania de Você. E ontem, né, no capítulo de terça-feira de ontem, teve o que chama atenção, e é óbvio, né? Porque ontem teve toda uma combinação diferente, né? Porque você tem um momento aqui em que o futebol pega de frente a novela, né? Então você tem aqui parte da audiência assistindo Fortaleza e Corinthians pela Sul-Americana, né? Então isso também atrai, também traz o telespectador e mexe com esse público, né? E mexe com o comportamento do telespectador. Se a novela estivesse firme demais, o que aconteceria? Ela iria segurar a parte do público dela e o jogo talvez tirar, né, uma parcela menor, mas tirou muita gente da frente da Globo. Ou seja, a novela ainda não tem elementos suficientes, ainda não tem força suficiente para prender o público. O público ainda está muito volátil com Mania de Você. Né? E precisa virar logo, né? Precisa acontecer essa virada logo. Que a gente sabe, Viola vai ser presa, né? O Ravi e a Viola ali, Molina morre, eles são um dos acusados ali, porque há vários suspeitos, a polícia chega, ele consegue fugir com medo, né? Ele consegue fugir com medo, ela vai presa, né? E aí solta depois, e aí tem toda uma preparação para esta virada de fase. E aí volta um Ravi totalmente diferenciado. E vamos ver se a partir dali acontece realmente alguma coisa, se a partir dali começa a envolver um pouco mais o telespectador. Há elogios à novela? Há elogios. Mas lá dentro há esta preocupação,
Porque ontem foram 20,9 pontos de média, o equivalente a 32,9% de share. Futebol tirou bastante, tirou muito daqui. Digital também. E aí, óbvio que na Globo eles vão falar, gente, a gente tinha lá uma Sul-Americana forte, mas que Renascer conseguia segurar isso, parte. Segurava melhor do que Mania de Você. Mas aí, quando eles olham, é assim, Família é Tudo deu 22,9 pontos. 2 pontos na média acima. E o equivalente a 34,6% de share. Ou seja, a novela principal teve menos participação de público do que Família é Tudo. Aí, óbvio, a gente vai colocar como fator, né, como elemento para essa análise, o fato de que a novela, ela não tinha, ela concorreu à Mania de Você com o futebol. E Família Tudo estava com o seu cenário normal. Mas ter 34,6% de share e depois 32,9%, isto preocupa e muito. É o share que está pegando, gente. Mais do que o número da audiência. É o share que está pegando. A participação está muito pequena. Quando você cai para 32,6%, a novela estava com 39%, 38%. Está perdendo 6 pontos percentuais, de 5 a 6. É muita coisa. É uma redução significativa e isso preocupa o alto comando da Globo. Preocupa mesmo o alto comando da Globo. Né? Antes, no Rancho Fundo, deu 20,8 pontos, o equivalente a 34,4% de share. Então, o primeiro share mais alto foi o de Família é Tudo, está na reta final, faltam 10 capítulos, 34,6%. Depois, no Rancho Fundo, 34,4%. Alma Gêmea tem de share 33,3%. A Alma Gêmea, gente, é um grande sucesso, né? Porque está aqui numa marca muito boa de participação de público para o horário. E aí vem 32,9% de share. É esta a preocupação. Sinal amarelo na Globo para a Mania de Você. E olha que hoje de manhã estava lá a Ana Maria Braga conversando, já conversaram antes, né? A Tati tinha conversado antes já com a Patrícia Poeta, e depois a Ana Maria Braga também trouxe uma conversa sobre o que está acontecendo na novela. A programação da manhã tem falado muito da novela, muito de Mania de Você, muito dessa virada. Vou dar um spoiler, vai acontecer isso, justamente para ver se consegue trazer, sacudir esse público, né? Aumentar a participação de público, mais do que a audiência, né? A média de audiência, mas é principalmente, gente, a participação de público. É isso que precisa, né? É isso que a Globo quer ver, né? A sua participação de público ali realmente eficiente. Porque se não tiver essa participação de público, se for caindo, sinal amarelo vira laranja para virar vermelho é rapidinho, né? E aí a Globo vai precisar fazer uma operação para salvar a novela. A Globo vai precisar fazer uma operação para mais do que salvar a novela, para mostrar ao telespectador que assim, o que vocês querem assistir. E aí é uma lição. E talvez por isso a gente entenda, né, a aprovação da novela do Agnaldo Silva, a escalação de Glória Pérez e de Valcir Carrasco para depois de Manuela Dias. Há toda uma aposta agora. Há toda uma aposta na novidade, né? Em João Manuel Carneiro, numa nova geração, Manuela Dias, mas eles precisam trazer elementos muito clássicos de telenovela, de folhetim, com novelas boas, com histórias bem construídas. E Mania de Você, gente, tem uma história bem construída. Mania de Você tá com um elenco bom. Se repetem algumas coisas, Chay Suede, Adriana Esteves de novo como mãe e filha ali, mãe e filho, precisa mudar isso. Rodrigo Lombardi, em papéis muito parecidos, precisa... Mas a Gabi está muito bem. O Chay Suede, se você tirar ele do parentesco, tá ótimo. Nicolas Prates dizem que é agora na segunda fase que vem o melhor dele, né? Que a gente vai entender essa virada. E também precisa começar a colocar mais personagens. O público talvez não tenha essa coisa toda de traição, né? O personagem da Mariana Ximenes também ali. Tudo isso provocou um pouco de
não uma rejeição do público, mas um pezinho atrás, né? Poderia ter suavizado, não ter duas grandes traições ali, né? Dois polos traindo ali, né? Nos bastidores vão olhar muito, mas vão olhar muito para a mania de você para ver o que pode ser feito. Não queria estar na pele de ninguém lá, não, porque realmente, gente, vai ser brabo, realmente vai ser... vai dar atenção ali, vai dar trabalho. E já falam nos bastidores que, assim, gente, Boninho saiu ali do gênero, não custa o Amaújo Soares também trocar o Villamarim, porque a teledramaturgia, que é o carro-chefe da emissora, tem ali dado uma oscilada, né? Mas é interessante esse comportamento do telespectador. Quem rouba público da onde, né? Porque a gente viu que na segunda-feira, na estreia da Fazenda, a Fazenda não tirou do Estrela da Casa, mas tirou um pouco do SBT. E ontem, o SBT com futebol tirou um pouco da Globo. Tirou muito da Globo, porque depois, né, eu vou trazer aqui os números, Estrela da Casa também vai bambeando ali, né? Hoje tem futebol, também vai ter toda essa questão. Bom, aí o que é que eu trago para vocês, né? Nesta terça-feira, né, o SBT transmitiu o jogo pela Copa Sul-Americana, Fortaleza e Corinthians, pela semifinal da competição, registrou a sua melhor audiência da temporada após 11 jogos transmitidos. Então, dos 11 jogos, e é natural, né? Chega na reta final, há um interesse maior. Até quem não é corintiano, até quem não é do Fortaleza, assiste para ver, né? Tem uma grande expectativa. Das 22h46 às 23h30, o SBT conquistou a liderança na Grande São Paulo. Foram 38 minutos consecutivos, 12,9 pontos de média contra 10,4 da Estrela da Globo, né? E com isso, a vantagem, né, de 10,4 para 12,9 equivale a 24% mais de audiência. Durante o jogo todo, né, das 21h30 às 23h24, que pega bem o pedaço da novela, o SBT marcou 11,7 pontos de média, 20% de share, 13,5 pontos de pico. É um índice 92% superior ao registrado pela Record, né, que na mesma faixa estava com 6,1 ponto de média. A audiência e o share tiveram um aumento em relação ao jogo anterior de 6%, né? E aumentou a participação de homens, né, na faixa de 24 a 34 anos e das classes sociais AB, né, que foi um crescimento de 6%. Em Fortaleza, esse foi o número aqui de São Paulo. Em Fortaleza, né, foram 23,1 pontos de média, 38% de share, pico de 25,9, 74% maior que a segunda colocada. Em Fortaleza ficou em primeiro lugar, né? Lá a Globo ficou com 13,3 de média. A audiência e share tiveram um aumento em relação ao jogo anterior de 112% de audiência. Lá em Fortaleza, aumentou a participação das mulheres, 5 pontos percentuais, nas faixas etárias de 4 a 11, 1 ponto percentual, 12 a 17, 2 pontos percentuais, de 35 a 49, 5 pontos percentuais. Nas classes sociais AB, 10%, né, 10 pontos percentuais, e de DE, 13 pontos. Né? Em 11 jogos transmitidos, também foi o jogo com a melhor participação, né? A gente tem aqui também um outro dado do futebol, porque é isso que eu quero trazer para vocês, o valor do evento, né? O jogo da Champions, Real Madrid, Stuttgart, o SBT alcançou 7,4 milhões de indivíduos em todo o Brasil, foi vice-líder em 5 praças, né? Ele ficou na vice-liderança em Belém, Curitiba, Manaus, Florianópolis e Recife. No índice que reúne as 15 principais regiões, né, o famoso PNT, houve um crescimento de 63% na audiência em relação ao jogo anterior, do dia 27 de agosto. Né? E ali, crescimento, né, entre homens, 7 pontos percentuais nesse horário. Aí, na faixa, o maior crescimento foi de 35 a 49 anos, com 4 pontos percentuais. Eu trago esses dados, e até para mostrar que é o seguinte, olha o impacto que tem, né, justamente uma partida de futebol, um evento.
Por isso que as emissoras hoje disputam o evento, né? Claro que ninguém quer pagar por essa exclusividade de uma forma abusiva, ninguém quer chegar num valor que não vai conseguir fechar comercialmente, porque você tem um teto de audiência, porque você tem ali um aporte comercial, né, dos seus anunciantes. Então, por isso, todas, Globo, Record, SBT e a Band, que trabalham muito, né, com todos esses direitos esportivos, elas buscam direitos com o pé no chão, né? E sabem que é importante ter isso, né? Hoje, quando você conversa com qualquer executivo de televisão, no dia a dia é o ao vivo, é o factual. E nas ocasiões especiais, os grandes eventos. Porque sabe que televisão, e foi uma conversa que a gente teve hoje de manhã, né? Televisão aberta é TV aberta. Ela perde quando ela tenta fazer coisas ou quando ela bota elementos em que você pode fazer opção com o digital. Então, se você tem um filme, uma série na TV aberta, não necessariamente você vai acompanhar ali. Você vai escolher uma série, um filme num digital. Aí você vai falar, mas tem também a questão da frustração no digital, que você procura e não sabe o que você quer, porque é muita oferta. Mas quando você está direcionado para uma série, quando você está direcionado para um filme, você acaba indo para lá. E é o que a gente tem visto aos sábados e aos domingos em questão de audiência. Tanto no sábado quanto no domingo, no período da tarde, o digital ultrapassou a Globo. E quando eu falo de digital, é a soma aqui do YouTube, que representa 70% desse volume, e aí vem depois Netflix, Globoplay, a Max, Disney Plus, aí as outras plataformas. Mas o YouTube tem uma audiência muito sólida hoje, né? E que tira esse público aos sábados e aos domingos da TV aberta, porque você pode escolher, é o conteúdo que você vai escolher. Agora, neste aspecto, a TV precisa entregar o que você não consegue escolher, porque é factual, porque está lá. E aí entram os grandes eventos. Então, lá no SBT, eles até falam, não, a gente sabe, a gente tentou o Campeonato Brasileiro e não conseguiu, estávamos sendo usados por isso, a gente sabe da importância dos campeonatos, a gente quer ter campeonatos, mas sempre com o pé no chão. É isso que eles falam lá. E eles vão buscar, tentar manter esse, é pouco, mas esse pouco faz a diferença na grade de programação. Quando você puxa as audiências, né, o futebol sempre aparece entre as maiores audiências da semana, né? E você vê por esses números, ultrapassa tudo mais, né? Talvez nessa semana aqui vai ficar o futebol em primeiro lugar, aí o programa Silvio Santos em segundo, porque o Show do Milhão também foi muito bom. O Show do Milhão também foi muito bom. Então, vai ter que se entender toda a formação disso, né? E aí, quando você conversa lá, eles falam, vamos batalhar para conseguir. Óbvio, gente, que o SBT está numa fase de ter muita coisa para o ano que vem. Precisa fazer ajuste na grade, precisa pensar no que vai ser no ano que vem. Tem toda essa boataria de Boninho lá, não sei se vai, não tem muita boataria lá, né? Para precisa tomar decisões agora, e ele ainda está envolvido com a Globo e não poderia tomar decisões agora, porque realmente vai precisar fazer uma grade para o ano que vem, e precisa apresentar essa grade. Vem aí o Upfront da Globo. Que já apresenta toda a comemoração dos 60 anos da emissora e de outros canais, né? Então, o que falta lá é isso, é você ter esses eventos, é você saber trabalhar com esses eventos, e aí a gente vê, né, se o futebol funciona, por que não ter um produto esportivo, né? Aí você vai falar, mas já tem o Arena, já tem o SBT Esportes, mas por que não ter um espaço um pouquinho melhor? Não precisa ser um jornal de meia hora, gente, de 1 hora na hora do almoço. Pode ser 15 minutos. E você dá a chancela e entrega isso para os seus anunciantes. Você entrega isso, e aí é uma forma também de você atrair. Você fala, eu tenho aqui algo que pode oferecer um pouquinho a mais. Isso que eles precisam pensar, e é o que eu falo, né, que eu falei hoje de manhã, e que está lá no meu texto, no canal do vanucci.com.br, que é você poder desamarrar isso, é você poder soltar um pouquinho isso,
e pensar de uma forma diferente do que a empresa praticou durante todo esse tempo, né? Vamos para o nosso próximo assunto, que é a Fazenda. A Fazenda, gente, está lá dentro da Record, né? As pessoas comentam que assim, pô, Vanucci, a Fazenda funcionou. Tem o público cativo e os números de segunda-feira provam isso. Foi uma estreia muito importante para a Record, acrescentou público ali, né? Óbvio que ontem houve uma concorrência diferente e por isso se analisa ali, né? Ontem, a Record, a partir das 9 e pouco, a partir de Força de Mulher, ela perdeu a vice-liderança, porque tinha o futebol lá no SBT. Então, isso tirou. Então, Força de Mulher, ontem, deu 6,9. Você vê que manteve a audiência até subir um tiquinho, né? Força de Mulher está com uma audiência 7 pontos, gente. Se for pensar, é muito 6,9. Né? Tá lá, tá consolidada, né? Cresceu. Gênesis 5,7, né? E aí você tem a Fazenda 5,7, né? A Fazenda caiu de 6,8, né? Que foi 6,9 a estreia para 5,7, uma redução de 1,2 ali, né? Então, nítido também, né? Se na segunda ela tirou a audiência do SBT, ontem o SBT tirou a audiência da Fazenda. Fica claro nisso. Porque a própria Globo perde ali com Estrela da Casa, né? E tenta segurar o máximo que pode com a novela, que também não funcionou, né? Então, quando você conversa lá na Record, eles falam assim, Vanucci, a gente está vendo bons sinais interessantes de A Fazenda. O programa funcionou e a regra é o seguinte, a gente deixa bem claro que o conflito começa antes até da estreia. Quando a pessoa sabe que ela está selecionada, ela já vai para um conflito que ela não sabe nem com quem que é, mas que as regras já estimulam isso, a dinâmica já estimula isso, e é muito claro. Né? O que está roteirizado ali está muito claro de que é assim que nós vamos fazer, nós vamos estimular a discórdia o tempo todo, a competição o tempo todo, né? Para gerar todo esse burburinho, né? Então, já se pensa, óbvio que essa Fazenda está começando, já se pensa em todas as dinâmicas ali para a reta final, né? O quanto que isso pode surtir de efeito e quanto isso pode ser a salvação do Domingo Record, por exemplo, do Rodrigo Faro, porque agora eles também começam a contar com a Fazenda indo bem, com esse conteúdo nos dois programas, que pode complicar um pouco o domingo. Apesar do SBT, aparentemente até aqui, Domingo Legal, Roda Roda e Programa Silvio Santos estarem estabilizados e bem ali, né, com bons resultados ali, com resultados pelo menos interessantes. Então, o que a gente vê ali, o que a gente precisa analisar bem também nesse caso, né, é que a Fazenda ela pode contaminar tudo, inclusive o hoje em dia, né? Se ela realmente pegar, como deu sinal ali, que o primeiro episódio houve curiosidade, aí a gente vai ver. Hoje ainda é um pouquinho diferente o dia também, porque você tem uma partida de futebol daqui a pouco na Globo, isso muda toda a estruturação, né? Isso muda toda a dinâmica do telespectador. Mas a gente vai ter que entender isso, né? Agora, estão otimistas lá, estão gostando do que viram na Fazenda. Óbvio, muito cedo para você falar que vai ser sucesso absoluto. Assim como é muito cedo falar que Maria de Você é um fiasco. Muita coisa ainda pode acontecer na trajetória de um como na trajetória do outro. O que a gente já pode dizer é que, pelo menos, Estrela da Casa não vai sair como a grande audiência que tinha ali. Agora, olha para ver, né? Olha que interessante como o futebol, né? Como o futebol faz a diferença na grade do SBT. O SBT ontem fechou na média dia com 4,4 pontos. Tem marcado ali 3 ponto alguma coisa, né? 3,5, 3,6, 3,8. Fica ali naquela média das 7 às 24, né? Na média 24 horas ficou com 3,8, também superior ao que costuma marcar. E aí vem o detalhe, né? Porque assim, ó, um exemplo. Na média das 7 às 24, né? Que é o que eles chamam de média comercial, a Globo fica com 13,3 pontos, o digital, né, 10,5 pontos,
Aí vem a Record com 5,6 pontos, o SBT com 4,4 pontos, Band, canais pagos 2,9, Band 1,6 e Rede TV 0,6. Aí você faz os recortes, tem as audiências mais ou menos normais e tal. Quando você pega a média da noite, das 6 da tarde à meia-noite, você tem um cenário totalmente diferente. E olha aqui, 19,4 de média, 19,4 de média para Globo, o equivalente a 32% de share. Depois vem o digital, com 14 pontos de média, 23,1% do público. 23,1% do público. Claro que isso pega, gente, durante todas essas 6 horas. Então, você tem uma participação maior até da TV aberta mais cedo, depois você entra no digital, mas tem ali 23% do público, 23,1% do público nos canais digitais. E ó, que a gente ontem tinha um número de ligados interessantes à noite, 60,5%. É bastante. Aí, né, com o digital a 14 pontos, em terceiro lugar, ou segundo na TV aberta, o SBT com 7,1 pontos, o equivalente a 11,8%. Né? A gente vai ver que as audiências não mudam muito antes. Né? Mas o futebol impulsiona tudo. E tem uma grande diferença, e a gente vai abrir isso daqui a pouquinho. Aí vem a Record com 6,7%, 11,1% de share. Depois, os canais digitais com canais pagos com 4,7% de média, Band 2,1% e a Rede TV com 0,3%. Olha a força do futebol. Vou pegar aqui pelos horários do SBT. Né? O SBT ontem teve 2 rodadas de futebol. À tarde, né? Início da noite, que mexe ali com a programação, e também depois à noite. Então, a gente tem ali a Liga dos Campeões da Europa, né, e a Sul-Americana. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, chega mais lá de manhã, 2,2. Lembra que na segunda-feira estava maior, né? A audiência estava bem lá em cima, né? Na segunda-feira, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para vocês, um minutinho, gente. Oh, meu Deus, esse celular, de vez em quando, ele me fecha a tabelinha aqui, que eu não consigo ir para canto nenhum. Para canto nenhum. Depois eu vou. Ele agora cismou que não quer ir. Então não vai. Ah, agora vai. Na segunda-feira, né, o Chega Mais, na segunda-feira, o Chega Mais marcou 2,8 e o Chega Mais Notícias 2,9. Né? Ontem caiu para 2,2 e 2,2 e 2,1. Fica lá, oscila. Tem dia que vai um pouquinho melhor, um dia que vai um pouquinho melhor, tá? Mas está lá acima dos 2. Quanto mais subir, melhor. Quanto mais se aproximar do 3, melhor. Mas sabe que na média está indo ali. Aí depois vem, né, aí o Chega Mais Notícias, aí vem Carinha de Anjo com 3,6, Quando Me Apaixono 3,6, Contigo Sim 3,9, e aí não teve Fofocalizando, não teve o Tá na Hora inteiro, né? Aí vem o futebol com o jogo em bola rolando, 4 pontos, né? E aí o Tá na Hora, que foi das 18 às 19h45, por 1h45, 3,9%. E é o horário local, né? É o horário local. Parte da metade nacional, né? Meia hora nacional e o resto local. Então, você vê que o futebol impulsionou. O futebol marcou mais do que o Fofocalizando, mais do que o Tá na Hora consegue marcar, e isso mexe na média inteira. Né? Aí joga aqui, o SBT Brasil sobe para 5 pontos de média, olha como vai bem. Né? Depois, a Caverna Encantada se mantém em 5,2 pontos. Né? A fase final do SBT Brasil sobe bem a audiência, aí vem 5,2 Caverna Encantada, e aí há uma troca abrupta, né, de público, que aí vai para 11,7 do futebol. E aí, na sequência, Ratinho se beneficia, fica com 6,1 e o De Noite com 3,8. Olha como muda, olha o peso do futebol, gente. Olha como isso traz
pro dia a dia da TV, como isso altera bastante, de uma forma significativa. Aí a gente vai ter, na Globo ainda, em relação à segunda-feira, a terça-feira, gente, me desculpa, né? Eu tinha falado a audiência das novelas, e aí depois a gente tem o Estrela da Casa com 10 pontos, né? Então, Mania de Você fecha com 20,9 e aí perde metade do público, porque você tem 32,9% de share e aí cai para 19,9% de share. E aí entrega depois para o Aumenta que é Rock, que vai para 6,3 pontos de média. Olha o jogo, como vai. Lá na Record, né? Quando a gente olha aqui, você tem, hoje em dia, com 4,4 pontos, está ali, né? Bem, né? Você tem, depois, o Balanço Geral Vespertino em São Paulo, 6,9, o Cidade Alerta, 4,9 na média geral, mais o Cidade Alerta São Paulo, o Bloco Paulista fica com 7,3, e aí o Jornal da Record com 7,4. E olha que ali bate todo esse horário, né? A gente passa por uma turbulência ali de horários políticos, né? E funciona. E na Band, gente, vamos pegar aqui a Band a gente tem, vamos lá, ó, o Bora Brasil dá 0,4, né? O Bora Brasil Nacional dá meio ponto, aí Jogo Aberto 2,1, né? Os Donos da Bola 1,7, Melhor da Tarde 1,4, Brasil Urgente 2,7, perdeu ali para o futebol e perdeu para o Tá Na Hora. Aí depois vem o Jornal da Band com 3,6, que já teve uma situação mais confortável. Olha como ali me falam na Band que assim, o povo está rezando para acabar logo esse processo eleitoral e o Datena voltar, né? E também vão calcular muito essa imagem dele, se queimou ou não com todo esse processo eleitoral. Mas o fato é que a audiência ali caiu, né? Aí depois você vai com o Melhor da Noite com 1,7 pontos de média. E aí o Religioso cai para... Nossa, gente, Religioso vai bem. Não vai bem, não. Religioso cai para 0,3 pontos. Aí não tem como fazer muito milagre, né? O Perrengue do Dia vai para 0,7 e Masterchef sobe para 1,6. Se for pensar, né? 0,7, você mais que dobra a audiência do Perrengue pro Masterchef, que é o carro-chefe dos programas, né? Que é o carro-chefe ali que é o carro-chefe do que mais vende ali dentro. Na Rede TV, o que a gente tem, A Tarde é Sua, 1,5, né? O debate político, 1,6, olha como muda, né? Toda a situação. O Edu Guedes dá lá 0,2, 0,3, o debate, que foi um evento atípico, que estava todo mundo também numa curiosidade muito grande de saber ali como que os candidatos iriam se comportar, sobe para 1,6, né? Depois a gente tem quem mais? Depois a gente tem, gente, só um minutinho. A Tarde é Sua, com 1,5, a Roda de Fofoca chega a 1,8. Aí você tem o TV Fama com 0,8, o Ultra Prêmio Show meio, né? Aí o NFL 0,2 e o Leitura Dinâmica 0,2. É esse o cenário da televisão. Mas olha como é interessante, né? Numa terça-feira com 2 eventos, né? Como tudo isso muda, como tudo se altera na televisão brasileira. É interessante, né? É muito interessante a gente ver isso. Bom, tem mais lá, canaldovanucci.com.br, você pode me seguir nas minhas redes sociais. Agradeço a todos vocês. Dá um curtir nesse vídeo, compartilha com o pessoal, faça a sua inscrição. Já fiz a inscrição, tá bom, chama alguém. Vamos chegar a 30 mil inscritos até o finalzinho do ano, e logo depois a 100 mil. Quero ter uma plaquinha aqui atrás, aqui atrás, né? Mudar o cenário aqui, para a gente chegar cada vez a um número maior
de pessoas que gostam de falar de televisão, com notícia checada, com tudo isso. Hoje, quarta-feira, a gente não teve a Super Live. De novo, peço desculpas a vocês. Peço desculpas a todos vocês, porque a gente vai, sim, falar muito de televisão aqui no canal. A Super Live volta na semana que vem. Agradeço a todos vocês. Amanhã de manhã estou aqui, hein? Coluna do Vanucci, ao vivo. Uma boa noite para vocês, gente. Até mais.